Salve, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre fluidos, sobre criação de dinâmica no 3D Max, só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje a gente vai colocar um outro objeto para ser o emissor, então a gente vai ver umas coisas que a gente não viu na aula anterior sobre criação de fluidos. A gente ainda vai usar o mesmo recurso, que é o recurso de fluidos dentro do 3D Max, plugin nativo do 3D Max, só que a gente vai adicionar algumas coisas, vai adicionar viscosidade, vamos trabalhar com um pouco de cor. E o resultado que a gente vai chegar é parecido com esse daqui, tá? Isso aqui eu já fiz previamente o render, depois eu explico mais pra frente quanto tempo levou. Vocês podem notar que é uma emissão de fluido um pouco diferente da aula anterior, tem mais viscosidade, tem mais cor, tá? E tem mais coisinhas que a gente vai ver aqui ao longo da aula, no decorrer da aula, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar como é que isso aqui foi feito, vamos nessa. Beleza, galera, então aqui vocês podem notar que eu já tenho um arquivo pré-criado. Na verdade, esse arquivo ele já é até pronto, ele é da própria Autodesk, tá? Que a Autodesk disponibiliza para teste, para criação, tá? Mas deixa eu mostrar uma coisinha aqui, já tem até uma câmera criada, deixa eu maximizar minha tela. Ele já tem uma câmera, que é esse ângulo aqui, mas a gente vai precisar trabalhar em outro ângulo para depois jogar para ela. Então eu vou colocar em perspectiva e eu quero que vocês notem o seguinte, eu preenchi com F3. Tem um emissorzinho aqui já pré-pronto. Isso aqui é um Path Constraint, que a gente já sabe fazer. Ele já está animado, mas ele não está emitindo nada ainda, tá? Eu só estou abrindo o arquivo do jeito que eu peguei para fazer com vocês aqui. Então nota que ele já tem uma animação. A animação tem uma duração. E essa animação é que vai fazer aquela jogada. Ela é que vai jogar o líquido, espalhando ele, tá? Pra gente distribuir isso ao longo da cena. Beleza? É bem legal. E vamos lá, vamos criar do mesmo jeito que a gente criou na última aula nosso fluido, tá? Eu venho aqui em Fluids, Liquid, tá? Max Liquid, beleza? Estou usando a versão 2020, tá? Não usei a versão 2021 ainda não. Vou clicar em qualquer lugar, não importa muito o tamanho, vocês já sabem disso. Só que hoje eu vou fazer ele com o tamanho do ícone de 25, não vou fazer ele com 30 não, tá? A posição dele não é muito importante agora, para esse caso, porque eu vou colocar ele emitindo de outro lugar. Ele não vai ser emitido do mesmo lugar. Mas é legal só para fins de organização você colocar ele na posição que você queira. Então vou dar Shift A, vou colocar ele aqui mais ou menos onde eu quero, subir ele aqui, dar uma pequena rotacionada, tá? Não faz muita diferença, lembra disso, tá? O que importa mesmo é o que a gente vai fazer a seguir, o emissor. Mas não custa nada deixar ele organizadinho, porque o emissor, como eu falei para vocês, vai ser essa esfera, esse objeto aqui que vai ser o nosso emissor na aula de hoje, beleza? E aqui na minha tela de simulação, tá? Dessa vez eu vou fazer diferente agora, né? Eu vou adicionar os colisores, que são todos os objetos da cena, todos eles serão colisores. Aqui em Colliders é o morango, a folhinha do morango, o talo e o prato. Todos eles são colisores, né? Porque o líquido não pode bater e atravessar eles, beleza? Então é meio lógico isso, mas é legal de lembrar que a gente usou isso na outra aula, mas não usamos tanto. Aqui na parte de ícone, do tipo de ícone de emissor, é onde eu vou fazer diferente já. Aqui ele está com a esfera, o box, um plane e um custom. E de custom é o que eu vou colocar. Eu ligo em custom e essa categoria aqui aparece para mim, ó. ADD Custom Emitter Objects, que são os emissores customizados que eu posso colocar. Então eu vou vir aqui em Pick e eu vou clicar na bolinha. Beleza. Você pode notar que agora tem uma categoria que não estava aparecendo, que é o emissor, tá? E com isso eu já tenho o meu comando, tá? Só que aí entenda o seguinte, esse emissor ele tem uma duração, a animação está acontecendo, tá? Só que aí, se eu não configurar uma coisinha, que é o momento que para o fluido, ele vai continuar jogando fluido até a duração total de keyframes. Então eu vou fazer um bizu aqui. Eu vou até o frame mais ou menos que eu quero que pare essa animação, que é o 260 aproximadamente, tá? Tá vendo? Ó? Tá ligado ainda aqui o pique de chocolate, tá? Eu vou ligar meu auto key, lembra das aulas de animação? Eu vou ligar meu auto key, tá? E aqui nos parâmetros de solver, que são os solucionadores, eu vou mudar uma categoriazinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um comando, tá? Dos emissores. Deixa eu puxar minha janelinha para cá. Tá vendo aqui, ó? No Emitter Objects,
em Emitter Objects, beleza? Nesse momento, eu vou desabilitar o Liquid Emission. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma animação de que ele vai jogar o líquido todo, e nessa parte ele vai parar, tá? Então é super legal vocês verem isso, beleza? Então, ó, eu desmarco, beleza? E desligo o Auto Key. Show de bola? Então, antes, ó, você nota que tem o Enable Liquid Emission, de 260 em diante, não tem mais. Ó, deu pra perceber? Tem até aqui, e daqui pra cá, não tem mais. Tá bom? Então é legal isso pra você ter o controle da sua animação, tá? E agora a gente vai fazer algumas configuraçõezinhas pra gente finalmente disparar o emissor, tá? Então lembra, eu criei aqui o líquido, joguei ele para configurar o emissor, fiz uma pequena animação automática para no frame 260 ele cessar de emitir fluido, e vamos fazer umas configuraçõezinhas a seguir. Bem, galera, então a gente tem aqui duas emissões, tá? É interessante vocês pensarem o seguinte, eu tô fazendo no modo, tipo assim, de qualidade boa, qualidade alta, tá? Se você quiser que a qualidade do seu emissor seja inferior, eu mostrei na última aula que vocês podem vir aqui no Solver, fazer uma clonagem e trocar essa simulação, tá? Para que ele emita menos fluidos, tá bom? Isso é legal, isso é interessante. Aqui no Display Settings, você também pode mudar, né, o tipo de emissor, vocês lembram disso? De Point para Plane, tá? E aí depois você vai ter também o tamanho, que é 0,5. Então você vai vir em Point, Plane, 0,5. Você pode também trocar a cor, se vocês quiserem, para ter uma emissão mais interessante, tá? Aqui em Liquid Attributes, desculpem, Solver Parameters, a gente também tem o tamanho do emissor, vocês lembram disso, né? O voxel, tá? Então tudo isso é interessante de vocês lembrarem na hora de produzir. Por quê? Porque dependendo do tamanho do seu voxel, dependendo do tamanho do seu emulador, a sua simulação aqui, ó, tá vendo, ó? Simulation Parameters, Master Voxel Size. Você vai ter líquidos maiores ou menores. Eu vou deixar no padrão 3D Max, que já é um padrão de uma resolução boa, é uma boa resolução, 0.5, tá? E vou deixar assim. Só que eu vou mudar uma coisa. Aqui em parâmetros líquidos, eu preciso mudar a viscosidade. Nesse momento, ele vai fazer simulação de água. Eu não quero simular água. Eu quero simular um líquido mais grosso, mais viscoso, que afinal de contas é uma simulação de um chocolate, de uma calda. Então esse parâmetro a gente não tinha visto ainda. Eu vou colocar o parâmetro de viscosidade para 300, tá? Foi um valor que eu encontrei testando, tá? Gostei do resultado e funcionou para mim. Finalmente eu vou apertar o play, deixar meu computador trabalhar, não mexer nele para nada e fazer a simulação, tá bom? Então veja as configurações que eu criei, eu alterei, eu não mexi em voxel size, eu simplesmente troquei a emissão de líquido para viscosidade e, é claro, verifiquei que está tudo funcionando, o display está plane, para a gente ter um resultado bacana e bem visual aqui. Lembrando que isso vai consumir cache do seu computador, é importante que você tenha espaço para isso, tá? Lembra que no padrão 3D Max ele vai salvar isso aqui em documentos, vocês podem mudar isso dependendo do arquivo de vocês, um HD externo, um SSD. Aconselho a deixar isso no disco onde o software está instalado para não dar conflito, tá? E finalmente a gente dispara o play. Voltamos depois de fazer o render, né? Na verdade nem fiz, eu parei. Vamos para aquela configuração para a gente ver melhor isso aqui, né? A gente coloca em Bifrost Dynamic Mesh. Hoje eu vou fazer com Dynamic Mesh. Aí eu tenho já o meu líquido de viscosidade aqui, só que tá sem cor. No vídeo tava com cor, né? Eu acabei desligando o material, voltei para cá, tá? Mas vamos lá.
vou já na parte do render, no Render Settings, e eu vou desligar o Arnold Point. Eu vou colocar em None. E por que isso? Porque eu gosto de colocar os materiais do meu jeito. Vocês lembram disso, tá? Posso fechar isso aqui que eu não perco o que eu já fiz, tá? É interessante de falar isso. O que tá feito, tá feito. Tá pesado, mas tá feito, tá? Olha lá. Tá pesadinho, mas tá feito. Vamos lá. Materiais. Material. Esse aqui é o material que já está na configuração e eu vou criar o meu material. Physical Material, duplo clique, modo avançado, tá bom? Advanced, vamos ver se está gravando direitinho. Estamos aí. Advanced, tá? Vamos colocar logo esse material no nosso fluido. Perfeito, já está nele. Dá um zoom, né? A gente não perder ele. E vamos lá, o material, né? Vamos trocar uma coisa também aqui, que eu não usei muito nas aulas, mas é legal de falar. Eu quero ele nesse modo aqui, ó, no modo Realistic. Isso que faz o efeito ficar tão convincente. Modo Realistic. Você pode ver que ele muda, ele fica com uma aparência diferente. Para eu ter esse resultado aqui, de viscosidade, de cor, de brilho da cauda, tem que estar no modo Realistic. Tá vendo, ó? A densidade, a textura. Beleza? Tem que estar lá. Show de bola? E vamos lá. Eu vou mudar algumas coisas aqui, tá? Vou mudar algumas coisas. A base da cor eu vou colocar um marrom. Um tom de marrom. Para fazer meu chocolate, tá? Beleza? O tom de marronzinho, tá? Meu base color. E o roughness eu vou colocar em 0.1, tá? Por que eu vou colocar em 0.1? Porque eu preciso ter mais qualidade e mais densidade. Ele precisa ter um pouquinho de ruído, tá? Porque o chocolate não é tão liso assim, tá bom? Reflection 0, quer dizer 1 também. E aqui eu vou colocar um marronzinho mais claro para fazer o reflexo do material, tá? Pode ver que eu tenho mais claro. Também vou deixar em 0.1. Beleza? E cara, é isso. É isso. E com isso eu já tenho material de chocolate. Se eu quiser um material de chocolate mais escuro, eu puxo mais para esse cara, tá? Sempre lembrando de deixar ele em 1 também. Show de bola? É interessantíssimo que vocês testem esse material. Vocês podem notar que aqui eu já vejo ele. Na própria tela de prévia eu já vejo ele. E viram como é legal? A emissão agora é desse cara. E aí vocês podem fazer isso com qualquer coisa, tá? Vocês podem fazer com que um barco emita líquido, com que isso esteja saindo de uma jarra, de um pote, de um potinho de calda, ou de uma colher, e de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, vocês podem fazer isso, beleza? E galera, com isso a gente vai ter nosso render final, tá? É super importante que vocês troquem uma última coisa para ter uma qualidade superior. A última coisa, tá? Aqui na parte de display settings e tal, a parte de suavização, de smoothing, eu vou colocar esse cara em 10. Rafael, vai explodir meu computador. Cara, eu sei. Mas olha como é que já melhorou. Olha como é que tá em 3. Notou? Muito duro, muito marcado. Quadriculado até. Tá vendo? Ó? E olha a diferença de quando eu coloco em 10. É mais macio, tá vendo? Ó? A malha fica mais macia. Beleza? E aí você vai fazer todo aquele processo de novo de terminar a leitura, tá? E assim que ele terminar a leitura, vocês vão desabilitar o modo Solve e vai ligar o modo para gerar malha, Generate Mesh. Uma vez gerado o Mesh, vocês vão ter a paciência de renderizar, tá bom? E é isso que a gente fez hoje, tá? Muito legal, mais uma aula de líquido, tá? Ainda tenho mais algumas aulas de líquido antes de entrar em outras dinâmicas de fogo, de fumaça, de roupa. Vou falar de roupa também, de pano, que é modificado com objeto sólido, um pano de prato, uma roupa, tá? E o importante disso aqui isso aqui funciona como uma parte 2 da aula de emissão de líquidos. Só que esses são líquidos mais viscosos. Esse render que eu fiz aqui desse líquido, essa cena,
tá com aproximadamente 300 quadros e levou 35 horas para ficar pronto. Sim, 35 horas, tá? Só que 35 horas eu não fiz ininterruptas. Como eu estava fazendo outras aulas e dando aula, né, claro, então eu fui fazendo por partes. E isso é super importante de você lembrar que dá para fazer isso, tá? Lá na configuração de render, quando você vai na configuração de render, apertando F10 ou em rendering, render setup, lembra que você tem como colocar a área de renderização, a quantidade de renderização que você vai fazer na sua exportação, que é aqui, ó, no range. Eu ia renderizando por etapas. Tinha uma parte do dia que eu renderizava de 0 a 100, aí daqui eu colocava de 100 a 200 e assim eu ia criando a minha cena. Finalmente, depois de 35 horas, creio que fiz isso umas 4, 5 vezes, eu cheguei no meu resultado e o render está aqui. Eu vou subir para vocês, quando eu subir a aula, eu vou subir esse GIF que eu exportei em GIF e eu fiz um vídeo para que manter a resolução também. A resolução está em 1280 por 720, tá bom? E galera, é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado, beleza? Deu trabalho, mas ficou muito bacana, muito bonito de ver esse render, tá? Muito visual. E a gente vê que o 3D Max é muito grande, muito vasto, capaz de criar coisas incríveis. Se ficou alguma dúvida, olha o vídeo de novo, tá? A parte de smoothing, a parte de generate mesh, a parte de solve liquid, a parte de emissor, tá? Tá tudo aí registrado para você não se perder. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Fui! When the shotgun blast all the holes in your melon, original shotter, I'm a felon. When the shotgun blast all the holes in your melon, original shotter, I'm a felon.